pela seguinte questão para o Crespo, porque o Crespo disse antes do jogo, após a derrota para o Palmeiras no Campeonato Paulista, que o São Paulo jogaria por 45 pontos, que é um número mágico para não cair no Brasileiro. Isso pegou mal. Só que agora restam 42. Vamos ouvir a pergunta do Paulo do Vale. Agora faltam 42 pontos pelas suas contas, ou você realinhou expectativas até depois da chegada do Rafinha? A gente fala de São Paulo, fala com o coração. Então, a minha ideia é proteger o grupo, proteger o clube, cuidar e tentar manter o pé no chão para construir com calma, abaixando as expectativas, mas eu sou ganador, como São Paulo. Eu tenho na sangue, o DNA, ganador, como jogador e como treinador. E São Paulo está no mesmo jeito, é o mesmo jeito, temos as mesmas expectativas. Mas a ideia é tentar de construir com calma. Para quê? Para ganhar títulos e voltar a ser o que São Paulo merece. Então, talvez errei na comunicação, mas a ideia era essa. Tá aí o Crespo respondendo ao Paulo do Vale. É inegável que o São Paulo entra em todas as competições pela sua história para ser campeão. Nesse caso, com o presidente que renunciou, com investigação de Ministério Público, com jogadores com salários atrasados e com técnico pressionado, eu acho que a palavra dele a respeito dos 45 pontos foi uma palavra bem real. Aliás, Thaís, muitos times dos 20 do Brasileiro viverão essa realidade de lutar por 45 pontos. São Paulo ganhou. Corinthians perdeu de virada. Comentei o jogo ontem com a narração do Ulisses Costa, junto com o Ronaldo Giovanelli. Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, fez 1-0, poderia ter feito 2 ao natural, amassou o Bahia, mas a partir dos 30 do primeiro tempo, o Bahia equilibrou o jogo e virou ainda na primeira etapa, de maneira consistente, aproveitando falhas defensivas do próprio Corinthians. Então, fica o alerta. O Corinthians tem agora a Supercopa do Brasil, domingo, decisão em Brasília, contra o Flamengo, 4 da tarde. Ulisses Costa narra aqui na Rádio Bandeirantes. Palmeiras empatou com o Galo. Um bom resultado, porque o Galo está bem até com o São Paulo agora, nesse início de temporada. O Palmeiras largou na frente, o Galo virou. O jogo terminou 2-2. Gols de Flávio Lopes e Vitor Roque para o time do Palmeiras. E o Santos tomou 4 da Chapecoense. Acabou, saiu perdendo, o gol de pênalti, virou o jogo, 2-1, tinha o jogo sob controle no segundo tempo. E aí deu um apagão e levou 3 gols em sequência, 4-2 para a Chape, o Vojvoda pressionado. O time do Santos é um time comum, nada mais do que isso, e tem que cuidar, sim, dessa parte da zona de rebaixamento. Então é essa a primeira rodada do Brasileiro. No fim de semana voltamos à realidade dos estaduais, e o principal jogo daí é São Paulo e Santos, sábado, 8h30, um jogo na parte de baixo da tabela da competição. Thaís Freitas. Esse é o Alexandre Pretzel falando de esporte aqui no Jornal Gente, que chega ao fim hoje, mas volta amanhã às 8 da manhã. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Olá, 10 horas 1 minuto. Muito bom dia a você ouvinte que escolheu ficar bem informado nesta quinta-feira, né? Hoje, 29 de janeiro de 2026, eu sou o Walter Sena e estou cuidando aqui da lojinha do Heitor Fredo, que está de férias. Na verdade, quem está cuidando da lojinha do Heitor é o Edson Souza, mas hoje ele tem outro compromisso e vai chegar um pouquinho mais tarde, portanto, eu vou aqui tomando conta do ambiente aqui da RB. Tudo bem? Tranquilo? Bem, você pode, além de ouvir a Rádio Bandeirantes aqui na faixa estendida do FM 85,7, você pode usar todos os canais digitais possíveis, viu? Instagram, Facebook, YouTube e qualquer plataforma digital que funcione nesse planeta. Faz o programa comigo aqui a Nath Luquezzi, é jornalista, ela também é bailarina e comanda junto com a Lari Lopes o Band Mulher.
Oi, Nath, bom dia. Bom dia, Sena, bom dia você, ouvinte. Pois é, a semana passou tão rápido que você até se embananou, né? Porque passou rápido demais, já é quase sexta-feira e a gente nem viu, mas hoje, cuidando da lojinha, muito bem. Seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Muito obrigado. Bom, o Manhã Bandeirantes tem aqui o comando técnico de Edson Freitas e Alan Zanelato. A coordenação é do Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. No programa de hoje nós vamos falar aqui com o Rodrigo Margoni, ele é especialista em vinagres. Você sabe que vinagre não é só o tempero para usar na culinária, não, viu? É um produto muito versátil, que é usado também para limpeza, tem propriedades também para a saúde humana. A gente vai ficar sabendo tudo com esse entrevistado especial daqui a pouquinho aqui. Também nós vamos falar com a Juliana Silveira, ela é nossa colega de profissão, jornalista, e vai falar sobre o mundo da assessoria de imprensa. E claro que você pode participar mandando a sua mensagem aqui pelo WhatsApp. O número é o 97102-1493. Vou repetir, 97102-1493. Bom, a gente começa aqui falando da previsão do tempo, que é bastante importante. Todo mundo quer saber se vai chover, se não vai. Ontem caiu meio mundo aqui, né? A previsão acertou. A Nath Luquezzi já tinha falado tanto no Band Cidade quanto aqui no Manhã Bandeirantes que teríamos lá, até no fim da noite, eu tive aquele susto, né? Que a Defesa Civil mandou aquele alerta de tempestade. Choveu bastante aqui nos altos do Jardim São Gabriel, onde está o complexo de comunicação João Jorge Saad, do Grupo Bandeirantes. Mas hoje, como é que vai ficar a situação, Nath? Continuamos com instabilidade no céu, viu? A instabilidade deve continuar hoje e amanhã. A expectativa é que a chuva generalizada que atingiu Campinas a partir da tarde de ontem se estenda aí até sexta-feira. Ao longo do dia, o calor e a alta umidade do ar associados à atuação de um cavado meteorológico é o que favorece aí a ocorrência de pancadas de chuvas isoladas. Elas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e granizo pontual. A gente tem risco também de tempestades localizadas, podem vir acompanhadas de descargas elétricas e ventos intensos, principalmente ali no início da noite. Hoje as máximas elas se mantêm altas, 28 graus. Já amanhã, aí sim, as temperaturas vão sofrer uma queda acentuada com máxima de 23 graus. Eu no início da semana tinha comentado que talvez as máximas pudessem realmente ter essa queda acentuada, mas somente na semana que vem. E pelo visto não, pelo visto agora sexta-feira, finalzão de semana, vai ser um pouquinho mais frio. A gente que separa os casacos para usar somente ali no mês de maio, junho, já vai ter que aproveitar para tirar os casacos do armário, porque de fato, sexta-feira, amanhã, 23 graus. O CEPAGRE, ele alerta que o tempo instável é típico de verão, mas que a condição favorece o desenvolvimento de tempestades isoladas e perigosas. A Defesa Civil também emitiu um alerta para chuvas fortes, válidos para hoje e amanhã. E Campinas está ali entre as cidades com classificação de acumulados de chuva alto. Mas eu não sei se vocês perceberam essa tendência. Ontem, pelo menos, foi assim. Acredito que até sexta-feira se mantém assim. Chuvas rápidas, bastante volumosas em curtos períodos de tempo. Assim se mantém até sexta-feira, mas tenho más notícias. A chuva continua até semana que vem. Então vamos ter que nos acostumar com um tempinho um pouquinho mais frio e chuvas por todo dia. Muito bem. É o verão, né? É um período aí, uma climatologia meio típica do verão. E a gente vai tocando, né? Vai acompanhando aí a Defesa Civil, as autoridades, para a gente ir organizando e acompanhando também com toda a nossa reportagem aqui. Só é preocupante quando o volume de chuva é muito alto em um curto período de tempo. É verdade. É isso que é preocupante. O solo fica encharcado, né? Tem quem mora perto de encostas, né? Morros, tem aquela dificuldade, aquele problema de deslizamentos de terra. Então a gente lembra também dessa questão de ficar todo mundo atento. Bom, vamos falar sobre vinagre. Nós temos aqui um especialista, já está conectado aqui ao sistema aqui da Rádio Bandeirantes. Nós vamos falar com Rodrigo Margoni. Ele é especialista em vinagres e a gente, a partir de agora, vai entender um pouco melhor sobre esse produto que é bastante versátil. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia, Nath. É um prazer estar aqui falando desse produto que é maravilhoso, que é o vinagre, né? Todo mundo tem em casa e é o queridinho do momento.
Pois é, assim, existem vários tipos de vinagres, né? A gente tem aquele vinagre branco, vinagre de vinho tinto, vinagre de maçã, tem aquele vinagre de álcool. Eu acho que as pessoas até ficam confusas. No fim das contas, inicialmente, trata-se do mesmo produto? Tudo é o vinagre? Exatamente, tudo é o vinagre. É interessante o vinagre, né? Porque cada país tem a sua matéria-prima mais importante e que acaba gerando vinagre. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no Japão. No Japão tem o arroz, que é muito. Tem muito arroz lá no Japão. Então, você tem vinagre de arroz, lá é o mais famoso. Na Itália, por exemplo, você tem o vinagre de vinho. Por quê? Porque tem muita uva, lá tem muito vinho, então acaba tendo vinagre de vinho. Em Londres, você tem o vinagre de maltes, que é dos whiskies, né? Maltes. E aqui no Brasil você tem o vinagre de álcool, porque nós temos muita cana. Então é interessante, cada país tem o seu vinagre mais forte, mais predominante, mas o que a gente tem visto aqui no Brasil é o vinagre de maçã crescendo cada vez mais e ganhando aí predominância nesse mercado. Além de ser um tempero, né, que todo mundo usa ali para salada, aquela coisa toda, a gente vê, vez e outra, tem alguns especialistas, né, da área até científica, dizendo que ele é bom para eliminar germes. Tem gente que tem aquelas formulazinhas que mistura com alguma coisa para limpar box de banheiro. Eu queria saber de você até onde isso é verdade, até onde isso é eficiente na realidade. É interessante. Vinagre não é moda, né? Vinagre é uma química simples. Por quê? Porque é um ácido que está disponível, é um ácido fácil de você ter acesso e está disponível na casa de todo mundo. E por que é bom para limpar box, aquelas manchas esbranquiçadas? Porque por ele ser ácido, ele ajuda a retirar, por exemplo, o calcário de uma água que é aquela mancha esbranquiçada. Então, por isso que quando você vai limpar um chuveiro ou algo assim, o vinagre te ajuda muito a tirar todas essas manchas. Também ferrugem de ferramentas também. Muita gente usa o vinagre por ser ácido para tirar essa ferrugem. Então não tem mágica aqui. É simplesmente uma química simples e básica e acessível aí a todas as casas. Bom dia, Rodrigo. Uma das utilidades também do vinagre, que eu não sei, é uma polêmica que a gente vê muito nas redes sociais, que é a utilidade ali para jardins. No caso, qualquer planta você pode usar, fazer a utilização do vinagre, ou existem algumas plantas específicas, época do ano específica para o uso do vinagre? É interessante isso para o jardim, todo mundo fala estranho para o jardim, né? Mas o que acontece? Por ser ácido, ele pode te ajudar muito na correção do solo de plantas. Então, o que eu sempre indico para todo mundo, comprar um pH-metro. O pH-metro é um instrumento fácil que está disponível na internet, que mede o pH da terra. Além do pH, ele pode medir incidência solar, várias outras informações. Mas com o pH-metro você consegue medir o pH da terra. E uma planta, eventualmente essa determinada planta precisa de uma terra um pouco mais ácida, você pode usar o vinagre diluído em água para correção e para buscar essa terra um pouco mais ácida. Então tem determinadas plantas que pedem um tipo de terra mais ácida do que outras. Então, assim, por exemplo, a hortênsia, a azaleia, algumas samambaias também, mirtilo, morango. Então, tem várias plantas que pedem um solo um pouco mais ácido. Então, usando vinagre, você consegue aí obter esse efeito desejado. Rodrigo, nós temos uma ouvinte aqui, a Noêmia. Ela está perguntando a você se é verdade que o vinagre de maçã ajuda no emagrecimento. Olha que pergunta. O vinagre, na verdade, o vinagre é maravilhoso. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por vinagre, né? O vinagre ele tem muitas receitinhas caseiras para a saúde, mas assim, nós somos da Almarome, nós somos fabricante. E, em função disso, o vinagre ele é considerado um alimento. No Brasil, quem regula isso é o MAPA. Então, por questões de regulamentação, a gente não fala muito sobre benefícios para a saúde do vinagre de maçã. Mas tem muita informação aí e isso disponível aí para todos. E quando a gente usa esse argumento no sentido contrário, né? Eu vou confessar que eu também gosto bastante de vinagre. Eu tinha um costume que era discutível quando eu era criança. Eu gostava tanto que eu ia lá na geladeira, roubava um tomate
eu tirava o miolo e enchia, fazia um copo de vinagre e tomava aquilo e comia o tomate. Quer dizer, minha mãe ficava louca da vida com isso. Mas a pergunta objetiva é a seguinte: em excesso pode fazer mal? Pode sim. Em excesso ele pode fazer mal porque é um ácido. Esse ácido, exagerando no consumo, ele pode acabar afetando o estômago. Mas isso é muito em excesso. Também tem o aspecto da dentição. Mas isso é uma quantidade muito grande. De forma geral, o vinagre é um ácido bastante diluído e muito fácil de consumir. Então, assim, dificilmente eu vou falar que faz mal o vinagre, mas é lógico, tudo em excesso pode acabar fazendo mal. A gente tocou no assunto das plantas e uma questão que eu acho que é importante a gente levantar, se é necessário diluir, nesse caso, diluir o vinagre. Eu sempre indico em plantas, você diluir em uma jarra de 1 litro de água, colocar uma colherzinha de sopa e fazer o uso desse vinagre aí na terra para tentar buscar o pH mais ácido nessa terra. Mas não é só isso, não, que o vinagre também é utilizado em plantações, jardins. Quer dizer, isso que eu estou falando é mais caseiro, né? Não em plantações comerciais, mas em jardins. Mas, por exemplo, além disso, quando você tem uma erva daninha, por exemplo, na sua garagem, que você quer eliminar essa erva daninha, aí sim você pode usar o vinagre puro, vinagre já da garrafa já puro, e colocar nessas ervas daninhas, que isso vai te ajudar a eliminá-las. Então essa também é outra receitinha muito interessante aí que vale a pena utilizar. A frequência de uso do vinagre, nesse caso, no caso das plantas e jardins? Eu sugiro sempre fazer de 30 em 30 dias. Então, você faz o uso em 30 dias, faz hoje, acompanha o pH dessa terra, né, e vai acompanhando, e depois em 30 dias você coloca outra vez, nunca colocar em excesso, porque se você também tornar a terra muito ácida, isso pode atrapalhar também a planta. Então, é sempre bom colocar com parcimônia, colocar com cuidado, esse produto e vai acompanhando. Mas eu posso falar com propriedade, quer dizer, se você fizer isso da forma correta, as suas plantas vão ficar maravilhosas. Agora, Rodrigo, do ponto de vista aí, com tantos benefícios, né, que a gente está colocando aqui desse produto, não era para ele ser mais barato, não? Do ponto de vista aí de preço, de produção, de incidência de impostos, o que você pode dizer sobre isso? Você tem razão, eu adoraria que fosse até mais barato. Na verdade, assim, o vinagre de álcool é muito barato, de uma forma geral. Muitas vezes ele é até mais barato que água. Quando você pega 1 litro, ele é bem barato, o vinagre de álcool. Já o vinagre de maçã, ele realmente é mais caro. Por quê? Porque a nossa produção, a produção de maçã no Brasil, ela é muito pequena. E as duas ou três últimas safras têm sido muito ruins, em função de clima. Então, o que acontece? A maçã tem ficado cada vez mais caro e mais difícil de encontrar. Isso, infelizmente, acaba refletindo no preço da maçã, do vinagre de maçã. Então, por isso que, no caso do vinagre de maçã, ele tem sido cada vez mais caro. O que é a questão, né, hoje, no caso da indústria alimentícia do vinagre de álcool? Como que tem sido essa inovação e essa questão de sustentabilidade? Porque hoje a gente tem falado muito, né, das ESGs. E no caso desse tipo de indústria, como que tem sido essa questão de sustentabilidade? A indústria de vinagre é uma indústria extremamente sustentável, é uma indústria muito, que eu falo, é uma indústria limpa. Por quê? Porque todas as fermentações, todo o processo é um processo natural. Então, quem faz o vinagre é uma bactéria que chama Acetobacter. Ela inclusive está no ar. Por isso que quando você tem um vinho, por exemplo, você bebe metade da garrafa e fica a outra parte lá na garrafa, ele acaba virando vinagre com o tempo. Por quê? Porque é uma bactéria que chama Acetobacter, que está no ar, e ela acaba entrando na garrafa. Então, é uma extremamente limpa e extremamente sustentável. É toda natural. Quer dizer, ainda determinadas empresas, no final do processo, colocam conservantes, que é o metabisulfito. Eu não recomendo consumir. A nossa indústria, a Almaromi, ela só produz vinagre natural. Então, no final do processo, eu também não coloco conservante. Então, é um processo natural do começo ao final. Então, assim, é bem interessante, é um produto extremamente bom para a saúde. O Rodrigo, o ouvinte nosso, mandou um áudio aqui, uma pergunta. Vamos acompanhar.
Bom dia a todos, DJ Ale. Walter Senna, é um prazer ouvi-lo e ser ouvido. Também um grande abraço a Nath Luquezzi. Walter Senna, o meu vinagre preferido é o vinagre de álcool. Eu acho que ele é um pouquinho mais, o sabor um pouquinho mais fraco. E pra gente aqui na salada ou em uso geral aqui, nós usamos vinagre de álcool. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Alguma coisa para falar sobre o vinagre de álcool, Rodrigo? O vinagre é interessantíssimo, o vinagre, porque você pode fazer vinagre de diversos produtos. Eu tenho, por exemplo, na empresa vinagre de mel, já fizemos vinagre de coco, tem o vinagre de álcool. O vinagre de álcool, ele realmente é um coringa, né? Ele é muito bom, as pessoas usam muito para limpeza, na salada, é um vinagre muito disponível no Brasil, como eu falei, lá por causa da cana, dos canaviais, né, da produção de álcool no Brasil. Então, o vinagre de álcool realmente ele tem, hoje, aproximadamente 60% do mercado de vinagre é vinagre de álcool. Você tem 26% que é vinagre de maçã, aproximadamente, 4% de vinho. Então, esse é o grande mercado. Quer dizer, o vinagre de álcool ele é bem presente aí nos lares do Brasil. Teve uma série na Netflix que se chamava Vinagre de Maçã, e ela traz exatamente essa temática que a gente comentou anteriormente sobre a questão de saúde. E nessa série, ela só contextualizando, sem dar muito spoiler, ela basicamente é uma história da vida real em que a mulher não tinha câncer, mas ela falava, né, sobre os benefícios de alguns produtos naturais e afins para o tratamento do câncer, excluindo totalmente ali os tratamentos oncológicos medicamentosos. Nesse caso, eu queria que você fizesse até um alerta à população, ao nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes, exatamente sobre isso. Se está na dúvida de buscar um especialista, de buscar um médico, de não ouvir as redes sociais, porque realmente tem muitas receitinhas, muitos milagres que são vendidos nas redes sociais hoje em dia. Gostaria que se você pudesse fazer esse alerta aqui para o nosso ouvinte. É verdade, é interessante. Essa série da Netflix, Vinagre de Maçã, eu como apaixonado por vinagre, eu vi essa série e, assim, e não faz muita referência, quase nenhuma, a vinagre de maçã. É como você falou, é muito mais uma questão da mulher lá que teve câncer e tal. E realmente o vinagre de maçã não cura câncer. Então, assim, tem que tomar realmente, como você falou, Nath, tem que tomar muito cuidado. Você tem produtos naturais, de uma forma geral, são benéficos para a saúde, são muito bons, mas assim, sempre tem que fazer um acompanhamento médico. Pode ser um médico tradicional, pode ser um médico naturalista, tem muitos médicos naturalistas que oferecem produtos naturais focando benefício para a saúde. Então, assim, de uma forma geral, sempre é bom falar com o médico e fazer um acompanhamento médico. Ô Rodrigo, tem uma dúvida também, né? Quando a pessoa tem um vinho e por algum motivo ele esquece de beber ou não gosta muito, ele ganhou de presente, e aí ele abre, alguém fala, ih, virou vinagre. Isso é verdade mesmo? Ele automaticamente, quando passa do tempo, ele vira vinagre ou não tem nada a ver? Tem que ter um processo diferente de produção do vinagre? Ele vira vinagre, mas é um vinagre que ele está em transformação. Quando você deixa o vinho aberto, a bactéria, como eu falei, aquela bactéria Acetobacter vai entrar lá na garrafa, vai começar a transformar, ela vai se alimentar do álcool do vinho e transformar em ácido acético, que é o vinagre. Então, esse processo de fermentação acética, ela começa na garrafa e ela vai virar vinagre. Mas aí demora bastante tempo. Então, você imaginar que em uma semana vai ter um vinagre de vinho, isso não vai acontecer. Mas ele vai estar um pouco mais ácido do que o normal, porque esse processo, essa transformação começou a acontecer. Então, realmente, se você deixar bastante tempo a garrafa, vai virar vinagre sim. Mais um mito ou verdade, então, vai. O vinagre, ele desinfeta os alimentos? É uma crença popular? O vinagre ele é muito bom para limpeza, de uma forma geral, porque ele é um ambiente ácido, ele é ácido. Então, o ambiente ácido, ele auxilia para desinfetar os alimentos. Você precisa de um ácido forte, não é um vinagre com uma acidez de 4% que você vai conseguir limpar os alimentos, desinfetar os alimentos. Você precisa de uma acidez
maior, mais concentrado, mas ele realmente limpa os alimentos. Ele pode ajudar assim na limpeza dos alimentos. Ô Rodrigo, tem uma questão aqui do Adriano Vermelho. Ele está lembrando aqui a saudosa mãe dele, que quando ele se acidentava, batia a cabeça, formava aquele galo, né? Aquele hematoma, aquela protuberância na testa, na cabeça. E ele diz que ela usava sal e vinagre para, de alguma maneira, atenuar ali aquele problema. Tem algum mito nisso ou de alguma maneira isso funciona? Olha, tem muita receitinha, inacreditável como vinagre. Cada família tem a sua receita de vinagre. Eu, particularmente, usava essa receita, esquentava, inclusive, ia com uma colher, esquentava, passava o pano e a colher. E, para mim, funcionava bem. Então, eu conheço essa receita. Ok. Rodrigo, eu quero agradecer a sua gentileza, né, de passar aqui os conhecimentos sobre o vinagre, esse produto realmente que é incrível, a gente aprendeu um pouco mais. É claro que não se esgota aqui esse assunto, tem muita coisa ainda para comentar, mas obrigado mais uma vez, um bom dia para você. Bom dia, Walter, muito obrigado. Estou à disposição, Walter, Nath, muito obrigado. Estou à disposição quando precisar falar de vinagre, quando quiser falar de vinagre. Boa. É só me chamar. Obrigada. Muito bem, Rodrigo Margoni, especialista em vinagre, falando aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. O posto de atendimento ao trabalhador de Valinhos está realizando nesta quinta-feira 29 um processo seletivo com 278 vagas de emprego em um supermercado da cidade. São oportunidades para 35 funções diferentes. O atendimento começou às 9 da manhã e vai até às 4 da tarde na Rua Itália, número 267, no Jardim Ribeiro, em Valinhos. As funções com mais vagas são operador de caixa com 83 oportunidades, repositor com 50 vagas e balconista com 20 vagas. Os salários variam de R$ 1.767 a R$ 4.097. O supermercado oferece vale alimentação de R$ 402, vale transporte com desconto de 6% e, após o período de experiência, convênios médico, odontológico e farmácia. Para participar é preciso levar documento com foto, carteira de trabalho física ou digital e currículo. Há vagas para diversas áreas como açougue, padaria, frente de caixa, limpeza, liderança, reposição, vendas e muito mais. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+.
Manhã Bandeirantes. Muito bem, agora 10h27, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, trazendo aqui as principais informações do dia. Você que sintonizou agora a Rádio Bandeirantes, bem-vindo. Continue conosco, nós estamos aqui tratando de assuntos importantes. E estamos recebendo nesse instante aqui, nos nossos estúdios, a nossa colega de profissão, a Juliana Silveira, que vai falar tudo sobre assessoria de imprensa. Juliana, muito obrigado pela gentileza, um bom dia. Bom dia para você, Nath, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Bom, inicialmente explicar para quem não tem a menor noção do que seja a assessoria de imprensa, porque acho que tem muita gente que confunde, né? Hoje em dia, inclusive, tem aqueles influencers, tem o pessoal de marketing, tem o assessor de imprensa e às vezes acaba confundindo especialmente um potencial cliente para contratar ou as pessoas que estão do outro lado assistindo os assessorados, né? Como é que funciona isso? O que a gente pode dizer exatamente do que se trata a assessoria de imprensa? Eu costumo dizer que a assessoria de imprensa tem como principal objetivo transformar histórias em notícias, né? A assessoria de imprensa, ela é o elo, ela é a ponte que vai ligar as marcas, as empresas, não só empresas, né? A gente tem como cliente advogado, artistas, médicos, né? Então a gente vai ligar esses profissionais e as empresas aos veículos de comunicação. É a gente tentar entender o que ele tem de história boa para contar, que aquilo se transforme em notícia, que seja de interesse público, né? Porque a gente sabe que muita gente quer que o assunto dele vire notícia, né? O cliente quer virar notícia, ele quer que o produto dele vire notícia, mas nem tudo é notícia. Talvez a notícia seja para um comunicado interno, para uma rede social, para um portal, para um vídeo institucional, mas notícia é aquilo que é de interesse público. E é isso que o jornalista quer e precisa, e é isso que a assessoria de imprensa precisa fazer, precisa intermediar. E às vezes dá trabalho convencer o assessorado que aquilo que ele está querendo não é notícia? Dá um pouquinho. Mas por isso que a gente sempre faz todo um trabalho, um treinamento de comunicação, né? Para a gente explicar para o cliente. A gente sempre faz reuniões semanais para tentar entender o potencial do cliente, o potencial daquilo que ele quer divulgar, seja o lançamento de um produto, um posicionamento de marca, mas para entender com ele, explicar com ele, explicar para ele o que vai realmente virar notícia ou não, né? Então, com jeitinho a gente vai explicando e o cliente vai entendendo, sim. E como é que é a atuação na questão de gestão de crise? Porque nem tudo são flores, às vezes as coisas acontecem, artistas falam coisas que não deveriam, marcas, né, se colocam ali em lugares. E aí, onde é que a assessoria entra nesse caso? O gerenciamento de crise, eu costumo dizer que ele poderia ser evitado, muitas vezes, se houvesse comunicação. A maioria das crises que acontecem é por falta de uma comunicação adequada, né? E às vezes, não só de você se posicionar de forma errada, mas o silêncio também gera crise. E a crise ela é causada por um comentário numa hora errada, fake news, né? Infelizmente, às vezes funcionários de empresas acabam gerando crise para uma empresa. E muitas vezes em clientes grandes a gente vê que acontecem coisas, né, num espaço, por exemplo, e a falta de comunicação com o cliente, sabe, uma atenção acaba gerando essa crise. Porque se você vai num lugar e você é mal atendido, ou você sofre algum tipo de preconceito, se você é bem recebida, se você é acolhida, né, se vem um pedido de desculpa sincero e explica e tenta reparar esse dano que de alguma forma causou em você, você até compreende. Mas o silêncio ou a negação te faz ir para uma rede social. E a rede social ela gera danos assim gigantes. Porque as pessoas começam a compartilhar, as pessoas começam a marcar a tua empresa, o teu negócio. E isso vai causando danos sem fim, né? E é difícil hoje uma pessoa ir para a rede social para elogiar, muito, né?
Você pode ir num restaurante, ser bem atendida. Às vezes você vai ali numa plataforma e faz um elogio, ok, você recomenda para 1, 2, 3 amigos. Mas se você for mal atendida, se você sofrer algum tipo de preconceito, é normal, as pessoas vão colocar na rede social. E aí isso vai gerando um dono estrondoso que é difícil controlar depois que cai numa rede social. E o gerenciamento de crise, acho que é realmente um dos desafios importantes de uma assessoria. Eu, na condição de repórter, já acompanhei muitas coisas onde eu vi falhas no gerenciamento de crise e realmente o que você falou, a questão de comunicação e também o erro do gestor daquela instituição não ter respeitado ou ter subestimado a capacidade de apuração do repórter. Exato. Às vezes o gestor de uma empresa, de uma instituição, fala umas palavras bonitas ali, nega um negócio e pensa que acabou ali. E o repórter sai dali e vai conversar com, por exemplo, se é uma indústria química que provocou lá vazou alguma coisa, o filtro não estava funcionando bem, poluiu o ar. Aí ele fala, não, nosso filtro é bom, é isso, é aquilo, e pensa que acabou ali. O repórter sai dali e vai no sindicato dos químicos, onde todo mundo ali conhece muito bem aquele filtro. Exatamente. E, claro, descasca, né, a banana sobre aquele negócio ali. E aí depois sai no jornal, sai na mídia, uma coisa escandalosa. Então eu imagino que esse seja um desafio importante para o assessor fazer o assessorado entender certas coisas, né? Um erro que muitas empresas cometem é deixar para contratar assessoria de imprensa somente num momento de crise. Nossa. Né? Aí você já pega o negócio no meio do caminho, aí já fica mais complicado, né? A gente tem como contornar, mas não tem como você segurar e evitar que seja publicado, porque se o fato realmente aconteceu, ele vai ser publicado. Então, para evitar a crise, a assessoria de imprensa ela é um trabalho contínuo de comunicação, de treinamento de comunicação, principalmente para os gestores saberem como se comunicar, não só com a área externa, com os veículos de comunicação, mas principalmente com seus colaboradores. Essa comunicação interna, ela é muito importante e começa ali. Porque muitas vezes crises são geradas de dentro da empresa, de um funcionário que gravou uma imagem e mandou para a imprensa, de um ex-funcionário que resolve fazer uma denúncia. Então, você percebe que sempre, se vai tendo um trabalho de comunicação constante, tudo isso a gente vai tentando evitar, né? E muito treinamento de comunicação, né? Para saber, inclusive, falar com a imprensa no gerenciamento na hora de uma crise, né? Tem que ter um porta-voz adequado, que domine o assunto, que saiba falar, né? Não adianta você colocar não, vai você. Na hora do desespero, a pessoa está preparada, né? Ela domina esse assunto para que ela não fale nenhuma besteira e só piore, porque dependendo da crise, o jornalista vai bater. Ele quer saber, enquanto ele não tirar a informação, a gente não vai cegar. Eu já passei pelo outro lado. Isso é importante, claro, né? Eu já trabalhei na redação. Você tem a cabeça do repórter. Então eu tenho a cabeça do repórter também. E a gente vai investigar, a gente quer saber, a gente quer dar respostas para quem está assistindo, para quem está ouvindo. Então, eu acho que quando a gente tem essa visão dos dois lados, fica um pouco mais fácil da gente fazer esse trabalho de assessoria de imprensa. Fazer essa transição para você, como foi esse processo até chegar hoje aqui, já estabilizada numa carreira de assessoria? Como é que foi sair da frente das câmeras para ir para os bastidores? Então, eu comecei como na assessoria de imprensa como estagiária. Eu estava no 3º ano da faculdade, comecei a fazer assessoria de imprensa, me formei e fiquei por 7 anos na assessoria. E aí depois surgiu a oportunidade em TV e fiquei aí uns 20 anos mais ou menos, né? E eu costumo dizer que eu sou muito grata a Deus pela oportunidade, porque mais do que um sonho profissional, para mim foi a realização de um sonho pessoal, né? Ter trabalhado em televisão. Mas como todo ciclo tem começo, meio e fim, chegou um momento da minha carreira que eu precisava priorizar a minha família e a minha qualidade de vida, né? Então, hoje, assessoria de imprensa, eu sou assim extremamente realizada, eu amo o que eu faço.
Sinto saudade das telas, sinto, é uma delícia, adoro. É até estranho estar aqui como entrevistada. Não tem o controle na mão, né? É uma posição Porque mais desconfortável. É desconfortável. Ainda bem que é um bate-papo gostoso, né? Não tô aqui pra crise. Mas é uma delícia, mas estar nos bastidores também é muito gostoso. Trabalhar esse lado da comunicação. E eu sou apaixonada pela assessoria de imprensa. Eu sou apaixonada por comunicação, né? Então, eu adoro. O Edson Souza chegou, viu? Eu tava cuidando da lojinha dele aqui, Que mas bom! ele chegou. Eu achei que ele tinha desprezado essa entrevista hoje. Bom dia, Edson. Bom dia, Edson. Ju, Bom dia. Renato. Não foi desprezo, não. Estúdio recheado hoje. Intercorrências. Mas eu estava ouvindo o seu papo aí, Ju, que eu queria perguntar para você o seguinte. O fato de estar ao lado do Walter Senna no Band Cidade todo dia, as pessoas me abordam na rua, né? Pô, manda um abraço lá, fala da Ponte Preta, pô, nossa Guarani vai cair, hein? Quero saber se você não sente falta disso, de as pessoas abordarem você, perguntar. Às vezes o camarada quer saber que tipo de esmalte que você usa, mas ele quer conversar com você porque você aparece na televisão. Olha, por incrível que pareça, faz quase 8 anos já que eu saí da TV. E até hoje as pessoas ainda me perguntam, você não é a moça do jornal? Não, eu era. Ontem eu estive na cabeleireira e ela falou, nossa, mas você veio aqui semana passada? Eu fiquei falando, gente, eu conheço a moça de algum lugar, pela tua voz, né? Então, assim, sinto falta. Apesar de ainda ter hoje de muitas pessoas se conhecerem, quem não gosta de receber um carinho, né? E é muito gostoso. Eu apresentei o jornal grávida, então foi uma época muito gostosa, né? É verdade. Que as pessoas queriam perguntar sobre o Luca. E hoje ainda as pessoas falam, nossa, eu acompanhei você quando você estava grávida, meu filho tem a idade do seu. Então é muito gostoso. Sinto falta, sim. E as pessoas não te falam, eu te vejo todo dia. Eu me lembro que eu trabalhei 10 anos numa rádio e quando eu tinha saído, há muito tempo já eu tinha saído da rádio, algumas pessoas falavam, eu te ouço todo dia. Como assim? Não, as pessoas falam, e aí eu não quero ser indelicada, eu acabo ficando quieta, sabe? Mas tem gente que fala, eu te vejo, eu te assisto. Às vezes eu fico meio sem graça, dependendo, assim, eu falo, não, eu não tô mais. Assim como tem gente que fala, eu assistia você na previsão do tempo. Eu nunca fiz a previsão do tempo. Mas tudo bem. Ô, Juliana, você estava dizendo da necessidade de se escolher o porta-voz para falar, né? Seja em momentos de crise ou seja numa situação normal de passar informação. E a minha pergunta é a seguinte... Não tem aquele assessorado que tem uma linguagem muito técnica, como advogado, por exemplo, médico, e aí é um desafio tentar traduzir e fazer com que ele entenda que o público geral é diferente do público técnico? Sim, esse é um trabalho que a gente faz continuamente, principalmente com esses setores específicos que você falou, médico e advogado principalmente. Os engenheiros, né, usam muitos termos técnicos e, independentemente da crise ou não adianta você dar uma entrevista para o rádio ou para a televisão falando esses termos, porque quem está te assistindo, quem está ouvindo não vai entender. Então, a gente sempre fala nos media trainings que a gente faz. Esquece termo técnico. Pensa que você está conversando olho no olho. Como que você vai falar para uma pessoa que não entende desse assunto? Né? Então, e num gerenciamento de crise mais ainda, né? Você tem que tentar, apesar de um termo, de um momento difícil, você tem que ser o mais informal possível, né? Juliana, é aquele cliente chato. Às vezes o cara chega pra você e fala assim, não precisa dar nome. Eu não tenho cliente chato. Eu vou te contratar, mas eu quero aparecer no jornal que o Senna apresenta. Isso. Eu quero aparecer no Band Mulher, eu quero uma reportagem no Correio Popular. O cara quer. Como é que você trata isso? Infelizmente, isso acontece. A pessoa fala, olha, eu quero. Então, a gente fala, olha, se eu tivesse o poder de falar, não, você está me contratando e você vai aparecer amanhã no Band Mulher, por exemplo. Mas se eu estiver falando isso, eu estou mentindo. Porque isso não existe, né? O que eu vou fazer é produzir pautas, nós vamos fazer reuniões, ver tudo que você está trazendo de informação para que a gente consiga transformar isso em notícias relevantes para eu vender para o jornalista
num momento certo, porque tem isso também. Não adianta eu querer vender uma pauta para vocês 10 minutos antes de vocês entrarem no ar, né? Que vocês não vão me atender. Vocês ou vão atender, vão estar na correria, não vão prestar atenção. Então, é você conversar com o cliente, analisar se aquele assunto realmente... Porque às vezes não dá para o Band Mulher, não é um assunto para o público que assiste o Band Mulher, mas é um assunto bacana para o Manhã Bandeirantes ou para o Band Cidade, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado junto com o cliente. E o assessor de imprensa, então, ele tem que ter uma boa visão e estudar um pouco também os veículos de comunicação da própria cidade. Sim. Ou ali da região, porque você tem que conhecer o público daquele produto. Como é que é vender? Porque você acaba sendo contratada de duas pessoas, de nós jornalistas e do próprio cliente. Como que é vender essa pauta para o jornalista? E é isso que você falou, a gente tem que analisar, analisando o perfil do cliente e aquilo que ele está vendendo, o serviço, enfim, a gente vai analisar em quais veículos aquela notícia seria interessante ser divulgada, né? Aí a gente vai analisar o perfil desses veículos, quem que assiste ou ouve esses jornais, né? O horário, né? Tudo isso a gente tem que levar em conta. Posso só mais uma? Como não ser insistente nesse caso? Porque dá vontade de ir disparando e vendendo pauta. A gente tem que saber o momento de não ser chato. Se não, se não toca o telefone, você vê a mensagem no WhatsApp, você vai falar, putz, de novo. É verdade. Né? Ela já me vendeu esse assunto, não vai rolar. Esse assunto não cabe no programa. É um assunto legal, mas não vale para o programa. Então, a gente tem que ter um bom senso. Né? Você vendeu... Antes de vender, você já tem que, né, como eu disse, saber se vale ou não. Mas assim, o jornalista... Hoje eu acho que a gente tem uma relação de muita confiança e de respeito aqui entre nossos companheiros de jornalismo em Campinas. E a gente de chegar e falar, olha, realmente, ó, não vale para esse jornal, não vale, e ok, entendeu? Então... Que venham outras pautas. A última, prometo que vai ser a última. Juliana, queria que você dissesse o seguinte: quando você pauta uma entrevista, os jornalistas vão lá e perguntam tudo, menos o assunto que você brifou. Nossa. Mas, olha, isso eu vou falar bem a verdade. Com jornalista é mais difícil, né? Isso acontece muito com influencer. Né? A gente tem isso, porque a influencer também virou jornalista hoje, né? Respeito muito os influenciadores, a gente trabalha com influenciadores, mas é um problema que as pessoas têm de não ler o briefing, e tem a parte que o assessor de imprensa tem que se informar sobre o cliente, mas quem vai entrevistar também precisa se informar sobre o seu entrevistado. Então, assim, a gente costuma entregar tudo mastigadinho sobre o cliente, sobre o assunto, mas infelizmente tem gente que não lê. Tem gente que não lê. E aí o principal acaba não sendo falado. Aí é complicado. Bom, eu vou registrar aqui a participação do Adriano Vermelho. Ele está parabenizando, né? Profissional, no caso você, Juliana. Obrigada. Que dentre as muitas atribuições, segundo ele aqui, uma se destaca que mesmo com o monstro devorador de reputações, ele se refere às redes sociais, esse profissional salva os bons e muitas vezes torna palatável, por exemplo, figuras públicas claramente desagradáveis e nada politicamente corretos. Sim. A rede social é muito complicada. Hoje todo mundo com o celular na mão virou jornalista, virou entrevistador, fotógrafo, não só tirando o lugar de muitos profissionais, mas levando informações errôneas, né? E dando palco para coisa que não é notícia. Hoje eu abro ali a rede social e falo, gente, mas desde quando isso é notícia? Né? A gente tá ali suando para vender pauta, gente. Elaborando release, fazendo pesquisa, elaborando gráfico. Fazendo reuniões, planejamento, posicionamento de marca. E aí, de repente, você vê umas coisas que... Sei lá, na minha época não era notícia, mas tudo bem. As redes sociais, a comunicação mudou são muito. Um Tem o lado positivo, mas tem um lado negativo também. Como fazer esse trabalho? Você disse, vocês já entregam tudo esmiuçadinho, bonitinho, detalhadinho. Depois que vem o vídeo, vem o conteúdo. E aí, o que o assessor de imprensa faz? Geralmente a gente acompanha, né? Se a gente não pode estar presente, a gente está ouvindo.
Eu mesma vindo para cá, eu estava ouvindo a entrevista do Rodrigo. Do Vinagre. Eu estava ouvindo a entrevista dele. A gente gosta, se a gente não consegue acompanhar ao vivo, a gente sempre pede o link, depois a gente gosta de acompanhar, analisar e dar esse feedback para o cliente. O que ficou legal, o que não ficou legal, o que pode melhorar da próxima vez. Eu acho isso muito importante, né? E o cliente sempre encara isso como uma crítica construtiva. É bom pro desempenho e pro desenvolvimento dele na comunicação, né? A gente fazer essas observações. E assessoria política, Juliana? Não vou citar nomes aqui para não entrar num outro debate aqui que não é o caso. Mas tem uns políticos aí que eles falam assim que o negócio é o seguinte: sou eu, futebol clube, nada do que você falar vale. Eu confesso que eu não gostaria de ser assessora de imprensa de determinados políticos. Porque o assessor de imprensa, a impressão que eu tenho é que a função dele ali é nula, né? Infelizmente, tem pessoas que fazem o que elas querem, então não precisa do assessor de imprensa nesse caso. Eu já trabalhei um período como assessor de imprensa de um órgão municipal, né? E tinha ali alguns assessorados. Tem alguns que preferem ligar direto e passar em off informação para o jornalista. Aí complica toda a vida. Sai na capa do jornal o negócio, aí a imprensa toda vai em cima de você, você nem está sabendo. Exato. Não, aí realmente não dá. Exato. No meu caso específico, eu falei, olha, com todo respeito, mas eu vou deixar a assessoria dessa pasta, porque não está mais prejudicando do que ajudando. Então, realmente é difícil. Eu prefiro continuar com a assessoria de imprensa, com empresas, com médicos, advogados, engenheiros. A parte política, a gente não pode dispensar trabalho, obviamente, claro, mas é uma coisa mais difícil. Se puder evitar, é bom. Se puder, alguns é bom. E você acaba aprendendo um pouco de tudo, né? Porque acaba que você não sabe qual vai ser o seu próximo cliente. E como é que é? Você faz uma reunião para você entender um pouquinho do conceito. Como que você chega a conseguir escrever um release perfeitamente, sendo que às vezes é, sei lá, algo que você não faz a mínima ideia, um engenheiro, por exemplo. Tem temas muito difíceis que a gente precisa... Quando começa um cliente novo, né, a gente procura estudar sobre o cliente. Então a gente pede o máximo de informações que ele tem, o máximo de material, né? E a maioria das vezes não é um material jornalístico, né? Aquele material de marketing, né? Então a gente vai se informar e a gente vai fazer reuniões com a equipe técnica para entender um pouquinho sobre o assunto, para a gente conseguindo escrever, né? Muitas vezes esse release vai e volta, até a gente conseguir explicar exatamente aquilo que o cliente quer numa forma, numa linguagem que quem vai ler vai entender. Na época da pandemia, você fez assessoria à distância? Fiz assessoria à distância também. Mas foi pouco, né? Eu já tinha saído da TV, né? Já estava em assessoria, mas foi uma época que muitos clientes, por venderem serviços, tinham pausado a assessoria, né? Então, a gente trabalhou muito assim com restaurante, que estava com a questão de delivery, tentando inovar de outras formas, né? Para não perder os clientes. Para não perder os clientes. Então, era a época foi uma época muito legal da gente trabalhar com influenciadores, porque eles nos ajudaram muito nessa época, que isso faz parte da comunicação também, trabalhar com influenciadores, né? Porque eles nos ajudaram a divulgar o delivery. Então a gente fazia o delivery para esses influenciadores que recebiam e falavam sobre os restaurantes que a gente estava trabalhando, enfim. Porque não tinha como fazer outro tipo de divulgação, né? As pessoas não tinham como ir até lá. Então, foi uma época que a gente teve que se reinventar. Verdade. Foi um aprendizado para todo mundo. Foi difícil para todo mundo, né? Foi uma época difícil e bastante, e teve aprendizado. No nosso caso aqui também, a gente colocou quem, na TV toda, né? Quem podia ficar em casa em home, mas a maior parte das posições na televisão é presencial. Sim. Então a gente Só faltou apresentar de máscara. Quase isso. O debate eu apresentei. O debate tinha gente muito próxima, os púlpitos muito próximos, né? Mas o jornal, quando a gente está sozinho no cenário, dava para fazer sem máscara. Juliana Silveira, jornalista, nossa colega, muito obrigado pela gentileza, viu? Obrigada a vocês. E um bom dia. Bate-papo muito legal. Obrigada, Edson, Nath, Obrigada. Sena. Prazer mesmo falar com vocês. Foi muito gostoso. Tchau, Ju. Rápido intervalo. Amanhã Bandeirantes volta já.
Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Além das 2 vitórias seguidas e da entrada do Guarani no G8 do Paulistão, o torcedor bugrino tem mais um motivo para ir ao Brinco de Ouro neste sábado. No Derby 213, que acontece às 4 da tarde, o clube vai oferecer entrada gratuita na cabeceira norte, setor do placar, além de preços promocionais nos outros setores. Quem for ao estádio com a camisa do Guarani, paga meia entrada. O clássico é válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista e será de torcida única, como acontece desde 2018 por decisão do Ministério Público e da Polícia Militar. Na cabeceira norte, cada pessoa pode retirar até 4 ingressos. Os setores tobogão inferior e vitalícias custam R$ 40 inteira e R$ 20 a meia. Já a cabeceira sul tem ingressos a R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. As bilheterias do Brinco de Ouro funcionam até amanhã, das 9 da manhã às 7 da noite e no sábado a partir das 9 horas da manhã. Os ingressos também estão à venda pela internet. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Apreciar um bom vinho ao som de uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quartas-feiras, das 19 às 23 horas, à noite ganha um toque especial com violoncelo ao vivo, trazendo elegância e emoção para o seu jantar, sem cobrança de cover artístico. Você pode harmonizar bons vinhos, pratos especiais e uma experiência musical única. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã e 55 minutos e o Plano Vital do Saúde Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência aqui na região, como por exemplo a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo assim uma rede ampla em Campinas e toda a região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando ainda mais o acesso ao cuidado de saúde, por exemplo, na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, ali, região da Vila Itapura. E tem mais, viu? Tem um grande diferencial. É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo mais tranquilidade e um cuidado integral para quem mais precisa. E o melhor de tudo isso, por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Então faz o seguinte, já pega o telefone e anota esse telefone, 19 3500 1500, 3500
1500. Lembrando que o DDD é 19. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. 10 horas e 56 minutos. Você é bailarina? Sou bailarina. Tô vendo, o Walter Senna caprichou. Sou bailarina, formada. Olha, Vou precisar melhorar na sua apresentação aqui, viu? Porque o Senna caprichou. Ele aqui. Caprichou, você viu só? 18 linhas só no currículo. Que impressionante. Você viu só? Você... Eu falei que vocês são muito organizados, você e Walter Senna. Eu não sou nada organizada, fica metade no celular, metade em papel. Não sou muito habituada a papel. Vocês gostam, né? Sim, você está falando de formação bailarina? Quantos anos? Quantos anos foram? Eu comecei com 3 anos e segui até os 21. Então, mas a formação mesmo são 5 anos. 5 anos. 5 anos. Muito bem. Eu quero apresentar para vocês agora. Ontem aconteceu um incêndio numa fábrica de vinhedo, uma fábrica de fragrâncias. O incêndio destruiu na madrugada uma empresa que fabricava aromas e fragrâncias. E a Lucimeire Ramalho esteve lá e traz para a gente agora uma reportagem. Olha, uma pena que aconteceu lá. Vamos acompanhar. Durante a manhã foi possível ver o tamanho do estrago causado no prédio. A empresa, que produz mais de 3.000 fragrâncias, foi totalmente tomada pelas chamas. Do lado de dentro não sobrou nada inteiro. Partes de metal ficaram retorcidas e do lado de fora, um caminhão de pequeno porte foi totalmente queimado. No local funcionava a parte administrativa, o comercial, parte da produção e um pequeno museu, com peças até da década de 1920. Nós tínhamos uma grande coleção de literatura da área, nós tínhamos uma coleção de sabonetes do mundo inteiro. Caixas de talco, frascos químicos do mundo inteiro, coleções muito especiais como o perfume da Maria Bonita, algo assim que nós levamos muito tempo para juntar. Então tem um valor assim sentimental enorme pela quantidade de material conseguido nesses anos todos. É muito triste mesmo ver isso. O fogo começou por volta da 1h da manhã. Em poucos minutos, as chamas atingiram todo o prédio. Equipes do Corpo de Bombeiros de 3 cidades da região trabalharam aqui durante toda a madrugada para controlar o incêndio. Ninguém se feriu, já que a unidade estava fechada no momento do incêndio. A Defesa Civil de Vinhedo também acompanhou os trabalhos. Havia no local, salvo engano, bombeiros de Vinhedo, Jundiaí e Itupeva. A gente veio com um caminhão-pipa nosso de combate a incêndio também, que a gente tem para apoiá-los. E o incêndio foi extinto, não houve vítimas, porém o bombeiro ficou até agora há pouco. Por sorte, o prédio ao lado, que é do mesmo grupo, não foi atingido. E esses tanques que armazenam álcool, utilizado na produção das fragrâncias, também foram preservados. A empresa tem seguro contra incêndio. A perícia esteve no local e vai apurar as causas. A gente vai fazer uma avaliação com a nossa engenharia da Defesa Civil para confirmar a gestão preventiva, e a gente solicitou da empresa que traga um profissional CREA para ele fazer o dimensionamento e emitir um RT se a gente pode liberar as empresas do lado para o funcionamento. 10 horas e 59 minutos. Opa, mudou para 11 horas. Você ouviu aí o quinto sinal? É o exato momento em que a Rafaela Oliveira entrou aqui de uma maneira intempestiva, subiu as escadas correndo. Eu não posso atrasar minha participação no Manhã Bandeirantes. Rafaela, você está aqui de novo. Eu agradeço demais, eu e a Nath. Muito obrigado. Quais são os destaques de hoje do portal bandmulti.com.br? A gente teve aqui na região, bom dia, primeiramente, uma mega operação da polícia contra organizações de criminosas ligadas a crimes ultraviolentos. Foram cumpridos mandados em diversas cidades, entre elas Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Americana e Hortolândia. Ao todo, são cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, com o objetivo de localizar e apreender armas, drogas e documentos que possam ajudar nas investigações. Até o momento, 3 homens foram presos e é o caso que a gente está acompanhando desde cedo e aguardando desdobramentos. Puxa, todo dia tem uma operação da PF, né, Rafa? É raro o dia que não tem, né? Realmente, a criminalidade aqui no interior paulista tá alta, mas pelo menos a gente tem uma polícia federal, uma polícia militar bem atuante. Exato. E a gente também tem, um dos destaques é as chuvas que prometem causar transtornos, já tem causado. Nossa, e ontem choveu, hein? Barbaridade. Exato.
E nem foi a chuva esperada ser alta como a Defesa Civil está esperando. Eles emitiram um alerta ontem para as regiões de Campinas e Sorocaba principalmente, isso porque entre a noite de quinta-feira e ao longo de toda a sexta-feira, a expectativa é que tenha uma chuva alta aí com riscos de deslizamentos, também alagamentos, como teve em Americana ontem, que derrubou uma árvore e também derrubou o muro do cemitério da Saudade ali de Americana. Então a gente tem que se preparar e é bom anotar os números para acionar a Defesa Civil nesses casos, lembrar do 199 e acompanhar os casos de emergência. E também procurar locais seguros para você se proteger, evitar os locais, principalmente aqui em Campinas, Princesa do Oeste, ou Zimbo Maia, locais que a gente sabe que começou a pingar, já inunda, né? Você só precisa evitar mesmo. Ontem à noite a gente estava na hora de ir embora, depois que acabou o jornal Band Cidade, nós vamos embora, começou uma chuva, e assim, foi uma coisa muito engraçada, porque nós conversamos ontem com o major da Defesa Civil Estadual, e ele estava explicando desses alertas, que às vezes ele vem em massa e às vezes não cai gota nenhuma. Ele estava explicando que se o celular tiver perto, o sinal da Defesa Civil é mandado para uma antena. Se o seu celular estiver debaixo da captação daquela antena, você vai receber o alerta. Ontem eu recebi uns 4 ou 5 alertas. A hora que caiu o primeiro alerta, começou a chover. E olha, choveu pra valer, Choveu viu, mesmo. Nath? Choveu bastante. Felizmente aqui na região de Campinas a gente não teve nenhuma intercorrência relacionada à chuva, mas a gente continua acompanhando porque parece que na quinta-feira e na sexta a coisa vai ficar complicada. Conhecido como hoje e amanhã, né? Exato, hoje e amanhã. Eu ouvi dizer também que domingo vai ser de muita chuva. Você tem essa informação? Defesa Civil falou alguma coisa sobre Então, o domingo? alerta principal que eu acho que eles vão fazer um gabinete amanhã para cuidar desse caso é até sexta-feira, mas a gente vai continuar analisando e provavelmente no domingo deve ter. A Nath deve saber melhor de domingo. Sim. Na verdade, a gente vai passar por mais uma frente fria possível, Zacas, mas ainda não temos nada confirmado até hoje. O que o alerta da Defesa Civil segue apenas até sexta-feira, mas semana que vem eu tinha até comentado que talvez as máximas pudessem dar aquela acentuada somente na terça que vem, mas na sexta, amanhã a gente já tem máximas em queda, 23 graus de máxima para amanhã. Bom, para continuar atualizado, no domingo estarei de plantão no Portal Band. Então, tá vendo? Por isso Assim que a minha sexta-feira está um pouco longe. Não ainda caiu a ficha de sexta-feira, porque no domingo eu trabalho, mas eu vou estar atualizando. Se tiver algum alerta, vai estar lá no Portal Band Multi. Eu vou trabalhar no sábado, que vai ter o derby. Eu gostaria que não chovesse, né? Se fosse possível, embora janeiro seja o mês da chuva, não dá pra gente reclamar. Mas um derby com chuva é ruim para o torcedor se deslocar, ruim para o jogo, porque o gramado fica impraticável. Se o São Pedro puder colaborar e não chover no sábado à tarde... À tarde? difícil. Final de tarde, começo de noite, 75% de chance de chuva. Meu Deus. Aí não tem o que fazer. Bom, hoje é um dia de operação, teve mais uma operação, essa feita com o apoio da Polícia Militar ao Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GAECO, que é o Grupo de Ação Especial de Combate a Crime Organizado, que eles realizaram uma operação aqui na cidade contra a prática de crimes ligados a crimes de violência sexual contra crianças. 2 homens foram presos aqui na região e a investigação ela continua. Na verdade, deixa eu corrigir aqui, foi uma operação, na verdade, da Polícia Federal, Operação Apanhador de Sonhos. Foi um homem preso de 43 anos, morador de Hortolândia, e outro de 19 em Campinas. Eles foram presos durante essa operação que encontrou material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes nos computadores deles. Então, os policiais eles reforçam a importância da atenção permanente de pais e responsáveis quanto à utilização da internet por crianças e adolescentes, destacando que o monitoramento, diálogo e orientação são medidas essenciais para a proteção no ambiente digital, porque realmente é impossível, praticamente impossível, deixar as crianças longe da internet, e é lá que muitos se aproveitam para chegar até essas crianças criminosos. O que muitos pais têm feito é limitar também o tempo de uso das telas, né, de tablets e celulares, mas
bandido tem em todo lugar, toda hora, né? Você não pode cochilar, não cochilou ali. E eles são tão sacanas, tão sem vergonhas, que eles fazem se passar por crianças também, por jovens também, e até que acaba conseguindo material, uma foto mais ousada, um vídeo mais ousado, e depois acaba querendo vender aquilo para ganhar um dinheiro também em cima. Cara, o crime organizado, e principalmente o crime digital, está cada vez mais presente na nossa sociedade e precisa ter muito cuidado mesmo. Muito cuidado, e precisa realmente de uma regulação das redes sociais para tentar bloquear esse acesso aos criminosos às crianças. E em Mogi Guaçu, mudando de assunto, tivemos um trabalhador ferido após uma explosão no telhado de uma casa. Ele estava trabalhando, fazendo a manutenção na fiação de internet, quando aconteceu essa explosão e deixou ele gravemente ferido. Poxa. A suspeita, porque ainda não se sabe o que causou a explosão, é que esse imóvel, que antes era usado como um estabelecimento de venda de fogos de artifício, tivesse algum material explosivo ali guardado, e durante o trabalho esse material foi acionado e causou a explosão. Mas tudo isso ainda é investigado. Muito bem. O que mais, Rafa? Bom, para fechar de um jeito mais tranquilo, tem a agenda cultural que começa nesta quinta-feira e segue até domingo. E na agenda cultural... Tem show de pagode? Show de pagode? Tem show de pagode, tem shot em Valinhos e tem, muito amados, o Edson, a gente já sabe que gosta muito de um carnaval. Tem bloquinho de carnaval que começa nesse final de semana. Então vai ter bloquinho na região do centro, no Cambuí, no Taquaral e também na região de Barão Geraldo. Aí tem show também como de Lauana Prado, Pichote e MCs também aqui na região. Aí, para quem curte um rolê mais tranquilo, vai ter estreia no cinema com O Primata, que eu olhei ali o trailer, já fiquei com medo, porque eles estão demonizando um macaquinho ali. Parece que ele foi mordido por um animal silvestre e contraiu raiva. Então, é uma pedida para quem quer um final de semana mais tranquilo, ao invés de um show de MC Paiva ali na região. Ali na nossa agenda cultural também tem os barzinhos que vão ter showzinho de pagode, feijoada e outros tipos mais ali na região do Cambuí, Taquaral e também Barão Geraldo. Agora, o Miss Campinas continua apresentando com sessões gratuitas de filmes premiados. Esse final de semana tem um deles que foi a Nora, que é aquela controvérsia que roubou a nossa estatueta da nossa querida Fernanda Torres. Mas aí são todas essas opções e muito mais, além de teatro e outras festividades que acontecem no final de semana. Muito bem, você está falando de carnaval. Outro dia estava dando um show aí como passista, né? Uma passarela aí, o pessoal para mim, você aceita pedidos? Falei, aceito. Então para de sambar e deixa os outros, deixa quem sabe. Eu fiquei chateado, viu? Falaram mesmo? Fiquei chateado. Sei não, viu? Obrigado, Rafa. Obrigada, tchau. Tem uma notícia aqui importante da Secretaria de Saúde de Campinas, que a Secretaria aderiu à estratégia de imunização contra sarampo e febre amarela no estado de São Paulo. Essa estratégia toda vai ser na semana de 2 a 7 de fevereiro, semana que vem, por exemplo, em todos os centros de saúde, inclusive com ações fora das unidades. A estratégia visa proteger a população diante do registro de casos importados de sarampo no país e do período sazonal da febre amarela, que vai de dezembro a maio. Nos supermercados e terminais de ônibus, a ação será entre 3 e 7 de fevereiro, além das vacinas do sarampo, cachumba e rubéola e febre amarela. Outros imunizantes do calendário também poderão ser atualizados para a proteção de doenças como cachumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite C e ACWY, também poliomielite, rotavírus, hepatite A e gripe. Você não pode deixar de vacinar o seu filho ou se vacinar também. Olha quanta vacina tem, a ação é muito grande, todos os postos de saúde, você tem por obrigação, para preservar a sua saúde e dos
das pessoas de quem você gosta, você tem a obrigação de participar. Com certeza, lembrando que os endereços, os horários de funcionamento dos centros de saúde você encontra no próprio site da prefeitura, na área de vacinas, ali você encontra tudo que você precisa e tira todas as suas dúvidas. A gente estava falando de carnaval e os bares e restaurantes, eles esperam um alto faturamento agora nessa época do ano, depois da crise do metanol. A gente teve até algumas pesquisas que de fato mostraram que o mês de setembro e outubro foi um pouco mais fraco, teve uma queda bem significativa, mas que o consumo de bebidas em geral tem um aumento mais significativo em períodos de festas. Como o carnaval, isso é um fato, né? Por isso, as expectativas dos comerciantes apontam os dados positivos para esse setor durante esses festejos, de acordo com a pesquisa da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. No levantamento, eles apontam que 73% dos bares e restaurantes esperam faturar mais no carnaval deste ano. A maioria dos empresários projeta uma alta de até 20% no faturamento. Em cada 10 espera avanços ainda mais expressivos, de até 50%. Para 2% dos empresários, o crescimento será ainda maior. Já um grupo mais restrito, 19% dos entrevistados, não esperam aumento de faturamento. O otimismo dos donos de bares e restaurantes está respaldado aí nos dados da economia e do turismo. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que o carnaval deste ano deve movimentar cerca de 14 bilhões e 400 mil reais em receitas no Brasil, valor 3,8% superior ao registrado no ano passado de 2025 e o maior desde o início da série histórica iniciada ali em 2013. Os bares e restaurantes aparecem aí como os principais responsáveis pela geração de receitas neste período. Lembrando sempre que a ingestão de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos e, claro, o consumo deve ser moderado e responsável. Ontem a gente ouviu a Egli Prado, que é chefe do cartório eleitoral aqui de Campinas, dando algumas dicas aí dos eleitores que precisam regularizar a situação eleitoral. Em Sorocaba, para você ter uma ideia, Nath e ouvintes, cerca de 20 mil eleitores estão com o título cancelado e, se não regularizar, não vão poder votar esse ano. O repórter Edilson Júnior, ele preparou uma reportagem para a gente e nós vamos aproveitar essa dica aí das pessoas que estão com situação irregular em Sorocaba para reforçar mais uma vez esse pedido. Não deixe passar o prazo, a data final é dia 6 de maio, tem muita coisa para fazer até lá. Não deixa passar, senão você vai ficar sem poder votar. Vamos acompanhar a reportagem do Edilson Júnior de Sorocaba. O movimento foi intenso durante a tarde desta quarta-feira na sede dos cartórios eleitorais de Sorocaba. Alguns eleitores que procuraram o serviço hoje precisavam fazer algum tipo de regularização no título de eleitor. Foi o caso do Leonardo, que estava fora do país nas últimas eleições. Não conseguiu justificar e aproveitou o dia para quitar as pendências. Vim fazer a biometria, dos meus dados e pagar a multa que eu tinha que pagar da justificativa da ausência na última eleição. Sorocaba conta com mais de 515 mil eleitores aptos a votar. Só que destes, 22 mil devem regularizar a biometria, de acordo com a Justiça Eleitoral. O que chama a atenção, porém, são os que tiveram os títulos cancelados por ausência nas últimas 3 eleições, contando os 2 turnos. Se a votação fosse hoje, mais de 20 mil pessoas da cidade estariam impedidas de votar, o que implica também em outras sanções, conforme explica este chefe de cartório. Por exemplo, não pode participar de concurso público, tomar posse em cargo público, contrair empréstimo em instituições bancárias públicas, não pode se inscrever em escolas públicas também, Então essas restrições todas na vida civil do eleitor o compromete. Quem já possui a biometria, mas teve o título cancelado por ausência nas últimas 3 eleições, pode regularizar a situação através do e-título. O prazo para ficar quite com a Justiça Eleitoral termina no dia 6 de maio e não será prorrogado. A recomendação é para que os eleitores que precisam resolver pendências procurem o cartório eleitoral o quanto antes e não deixem para a última hora, tendo o risco de perder o prazo. E foi exatamente isso que aconteceu com a Jaqueline, que se ausentou das últimas eleições e perdeu o prazo para justificar. Ela veio ao cartório com antecedência para quitar as pendências e diz que agora vai manter o título sempre regularizado para evitar novos problemas. É bom não deixar para a última hora, porque uma que
pode causar danos, né, futuramente, se for tirar um passaporte, exemplos. E outra que o quão importante é você fazer sua parte, né, na votação, em melhoria do nosso próprio país. Não vamos nos descuidar. 11h16, rápido intervalo, a gente volta já aqui com o Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Vai reunir a sua equipe ou fechar um grande negócio? O Família Gianni oferece espaço privativo para reuniões corporativas, com capacidade para até 40 pessoas. Um ambiente reservado, equipado com retroprojetor, perfeito para apresentações, encontros e eventos empresariais. Tudo isso com excelente gastronomia e um atendimento impecável, para que sua reunião seja um sucesso do início ao fim. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11h19, Campinas alcançou em janeiro a marca de 100, uma centena, semáforos inteligentes instalados em cruzamentos da cidade. O 100º ponto a receber a tecnologia que promove fluidez no trânsito foi o cruzamento na Avenida Governador Pedro de Toledo com a Rua Germânia, ali do Bonfim, perto da Secretaria da Fazenda ali. Este foi o primeiro semáforo inteligente ativado pela empresa municipal de Desenvolvimento de Campinas, a ENDEC. Somente no ano passado, 27 cruzamentos receberam a tecnologia. No cruzamento da Pedro de Toledo com a Germânia, houve a reconfiguração do semáforo existente, que passou a contar com câmeras de detecção veicular. E a tecnologia inteligente, além de focos para pedestres acionados por botoeiras, o investimento prevê também a reconfiguração, e tudo isso foi, o valor estimado ali, gasto, foi de R$244 mil. Esse valor, essa quantia foi viabilizada por meio de uma contrapartida do Polo Gerador de Tráfego. Campinas está com, a cada semáforo que você passa, tem um registro. Se você invade a faixa, erroneamente a faixa do BRT, você é flagrado, a multa vem depois para você. Se você mudar de faixa
sem avisar também, se você fizer conversão proibida também, olha, Campinas é uma cidade tecnológica e essa tecnologia toda está sendo aplicada no trânsito, Nath. Bom demais. Bom, falando em tecnologia, você aí que quer concorrer à Bolsa de Estudo Integral e Parcial em instituições de ensino superior privadas, precisa se apressar, viu? Porque as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, do primeiro semestre, termina hoje. Então, quinta-feira, dia 29, eu acho engraçado isso, às 11h59 da noite. Hein? Ou seja, antes de virar o dia 30 já de janeiro, você aí tem tempo ainda de concorrer a essas bolsas. Vale lembrar que elas são gratuitas e devem ser feitas de maneira online pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no endereço acessounico.mec.gov.br. Mas é claro que se você colocar ali na busca do Google, fica muito mais simples, é só colocar ali ProUni, acesso, enfim, você consegue já fazer o seu cadastro. Para realizar a inscrição, o candidato precisa ter um ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 ou 2025 do Enem, e ter conseguido no mínimo 450 pontos na média ali das 5 provas do exame e, claro, não ter zerado a redação. Os candidatos que querem concorrer a bolsas integrais precisam ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. No caso de bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não ultrapasse o valor de 3 salários mínimos. Negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência podem concorrer a bolsas reservadas para esse público. O resultado da primeira chamada do ProUni será divulgado no dia 3 de fevereiro, já o da segunda chamada no dia 2 de março. A edição desse ano do ProUni do primeiro semestre está ofertando mais de 590 mil bolsas, sendo mais de 270 mil integrais e quase 320 mil parciais. Essa é a maior oferta da história do programa, que foi criado em 2004. O Espaço Cultural Maria Monteiro recebe o espetáculo Volúpia 2 de hoje até domingo, nos seguintes horários. Hoje e amanhã e sábado às 8 da noite e 1º de fevereiro, domingo às 7 da noite, o grupo Caos Coletivo Teatral vai apresentar esse trabalho Volúpia 2 no Teatro Maria Monteiro. As sessões marcam o Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado hoje, dia 29 de janeiro. Tem entrada gratuita e os espetáculos contam com tradução também na linguagem de sinais. Volúpia 2 é um espetáculo que nasce do atrito entre a linguagem da tragédia grega e corporalidades latino-americanas contemporâneas. A obra pergunta com ironia e seriedade: faz sentido contar um mito grego em território latino? O que acontece quando esses mundos se tocam? Então são perguntas que serão respondidas através desse espetáculo no Centro Cultural Maria Monteiro, que eu vou dizer onde é que fica. Fica na Vila Padre Anchieta, Rua Dom Gilberto Pereira Lopes, 412, conjunto habitacional da Vila Padre Anchieta. Hoje, amanhã e sábado às 8 da noite, domingo, 7 da noite, o grupo Caos Coletivo Teatral apresenta o espetáculo Volúpia 2. Vamos continuar leve então, porque o governo de São Paulo sancionou a lei que reconhece o vira-lata caramelo como expressão cultural. O governador Tarcísio de Freitas sancionou o projeto de lei 419 de 2023 do Legislativo, que reconhece o vira-lata caramelo como expressão de relevante interesse cultural de São Paulo. Ele afirmou em entrevista que respeitar os animais e proteger as vidas deles é um exercício de humanidade. Sabemos o quanto é importante acolher um cachorrinho quando ele procura um lugar para deitar, alguém para ficar perto, ou simplesmente mostrar como está feliz na nossa companhia. É uma troca de amor, carinho e cuidado. A iniciativa dá então visibilidade à causa da proteção animal e, de acordo com o texto aprovado pela Alesp, o vira-lata caramelo pode ser considerado um símbolo do Brasil, tanto pela ampla presença de cães com esse perfil em todo o país, quanto por representar a maior parcela dos animais abandonados que aguardam resgate ou adoção. E aí, com a sanção, o governo de São Paulo reafirma, então, esse compromisso com as políticas públicas de bem-estar animal, servindo de referência para a promoção de direitos dos animais em todo o país. E a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e determinou o arquivamento do caso sobre violência doméstica contra o vereador de Campinas, Otto Alejandro, do Partido Liberal. A gente preparou uma reportagem ontem, pequena na verdade, para elucidar esse caso, e você acompanha agora.
A denúncia contra o vereador tinha sido feita em novembro do ano passado por uma mulher que se identificou como namorada do parlamentar. Na ocasião, ela procurou a delegacia e afirmou ter sido agredida fisicamente e recebido ameaças de morte. Mas em um segundo momento, a própria namorada se retratou das acusações e afirmou que não desejava levar o processo adiante. O advogado Ralph Tortman Filho, que representa o vereador, argumentou que a vítima reconheceu expressamente que o seu cliente não a agrediu. Com base nas declarações da namorada, a Promotoria de Justiça entendeu que a principal prejudicada e maior interessada manifestou expressamente desinteresse em dar prosseguimento à persecução penal e as circunstâncias dos fatos apurados não são suficientes para demonstrar a autoria do crime, o que inviabiliza a propositura de ação penal. A denúncia do crime de violência doméstica feita na época motivou a abertura de uma comissão processante na Câmara Municipal contra o vereador Otto Alejandro por quebra de decoro parlamentar. Mas em dezembro, a maioria dos membros da comissão decidiu pelo fim da investigação. Por causa do recesso parlamentar, o pedido de arquivamento ainda não foi analisado por todos os vereadores. O assunto deve ser pautado com a retomada dos trabalhos no plenário a partir da próxima segunda-feira. E você dizer quais são os destaques do Band Mulher de hoje, eu quero dizer que hoje... amanhã, dia 30 de janeiro, acontece o primeiro Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas. Amanhã, viu? No Palácio da Cidade, na Praça Guilherme de Almeida, no centro da cidade. Palácio da Cidade é onde era o Palácio da Justiça. Primeiro Feirão de Empregos e olha só, viu? Mais de 1.000 vagas, viu? Mais de 1.000 vagas. Você não pode deixar de participar desse primeiro Feirão de Empregos, das 9 da manhã até as 4 da tarde. É a oportunidade, estamos no comecinho do ano ainda, de você virar de janeiro para fevereiro empregado, Nath. Muito bom. Agora sim, eu espero você às 1h30 na tela da Band. Hoje o nosso programa está recheado, viu? Você sabe que muitas mulheres no momento da menopausa, muitas delas às vezes não querem recorrer a uma reposição hormonal, uma bomba de hormônios, apesar de que a gente traz bastante ginecologistas e a gente sabe que é muito indicado. E nesse caso, muitas mulheres recorrem à homeopatia para o tratamento da menopausa, então hoje a gente vai receber uma especialista, uma ginecologista que também é homeopata para falar sobre isso com a gente. Teremos receita no Band Mulher hoje. Hoje a redação fica feliz, hein? Pois é, hoje é um mousse fácil, rápido. Eu tenho certeza que mousse de chocolate. Adoro, super tranquilo mousse de fazer. Eu vi que são poucos ingredientes, quero ver se é gostoso mesmo. E claro, babados do mundo dos famosos, então espero você, eu e Lari Lopes, às 1h30 da tarde na tela da Band. Muito bem, 11h28, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso aí mesmo, viu? Por hoje é só, agradecendo aí a Walter Senna, que tocou aqui a primeira parte do Manhã Bandeirantes, agradecendo a Nath Luquezzi e todo mundo, agradecendo a você que esteve conosco também. E amanhã nós voltamos às 10 da manhã. Amanhã é o que mesmo? Amanhã sextamos, né? O Então, nosso sextou. sextou, né? Sextou. E você desce para 7 da noite, você e Walter Senna no comando aí do Band Cidade. Do Band Cidade. 11h28, a gente vai embora, mas nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse